Oi, pessoal. Aqui é bom dia, né? Ainda. Eu queria falar também para vocês, filhos missionários, retornados, uma mensagem muito especial que eu falei, inclusive hoje, para os que estão aqui na missão. É a mensagem do presidente Nelson. Talvez alguns de vocês já leram, né? Que ele falou na última conferência sobre como a gente pode conseguir revelação pessoal, né? Como é que a gente melhora nesse sentido das nossas revelações? Então, o presidente Nelson, ele fala assim, e que hoje em dia é impossível a gente sobreviver sem ter revelação para nós mesmos, né? Para revelação pessoal. E ele explica aqui que no dia da conferência geral, ele, no intervalo entre uma conferência e outra, ele sentiu que tinha que ir lá visitar o Elder Hills, que estava internado. Ele tinha tido um ataque cardíaco. E ele, em vez de almoçar ou comer alguma coisa, ele correu lá no hospital para visitar Elder Hills. Ainda conseguiu encontrar ele vivo. 10 minutos depois ele faleceu. Mas eu estou contando isso para vocês porque o presidente Nelson, ele fala que agradece muito ao Senhor, principalmente por ter sentido na sua mente e no seu coração que tinha que visitar o Elder Hill antes dele morrer. E ele agradece muito por ter feito isso, por ter visto ele ainda vivo, poder consolar a família, falar algumas palavras. Então, revelação pessoal é isso, é uma comunicação de Deus com a gente. Ele vai falar para a gente o que ele quer, né? Então, tem uma escritura que está em Doutrina e Convênios, na seção 42, no versículo 61, que ele fala assim: se pedires, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheças os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Então, essa escritura é muito especial para mim. O Senhor vai mostrar o que Ele quer, o que Ele deseja de nós e para a nossa própria vida, né? Então, tem uma coisa que o presidente Nelson, ele diz, que ele sabe que ele vai colocar no nosso coração aquilo que ele precisa que aconteça. E ele diz assim: como é que nós ouvimos o Senhor? Nós ouvimos o Senhor pelo Espírito, né? O Espírito fala pela revelação para a gente. Ele vai mostrar para a gente o que é que a gente tem que fazer. Então, ele falou para a gente que tem 4 passos para a gente receber revelação pessoal. O primeiro passo para receber revelação pessoal ele fala assim, mergulhar nas Escrituras. Ele diz assim, com as próprias palavras dele: é preciso, primeiro de tudo, mergulhar nas Escrituras. E quando fazemos isso, a nossa mente, o nosso coração se abre para os ensinamentos e as verdades do Salvador. E ele fala o seguinte para a gente, que acho que já aconteceu muito isso na vida de vocês e tem acontecido ainda. Quando você começa a ler as Escrituras, parece que você vai para um outro patamar. Quando você está focado naquilo que você está estudando, não só lendo, mas está ponderando sobre tudo aquilo que você está estudando nas Escrituras, faz com que você fica com um transe em outro patamar quando você estuda. E é isso que o Senhor quer e deseja para a nossa vida cada vez mais em relação ao estudo das Escrituras. Ele quer que a gente compreenda tudo o que está escrito ali. O segundo passo para a gente receber revelação, e sei que vocês fazem muito isso, mas é importante a gente sempre lembrar, é de orarmos.
A oração, ela exige muita iniciativa. Muitas vezes a gente nem tem vontade de orar, mas é aí que a gente tem que orar. Se esforçar, começar, ter iniciativa, né? E assim a gente se torna humilde diante de Deus e procuramos um lugar tranquilo, um lugar calmo, para o Senhor poder responder, né? O que Ele quer que a gente faça e a gente vai sentir no coração da gente. O Senhor nos exorta a chegarmos, tem uma escritura, melhor dizendo, que fala assim, ó, em Doutrina e Convênios 88, no versículo 63, eu vou colocar aqui para ler para vocês. 88, 63, tá? Peraí que eu tô chegando lá. Achegai-vos a mim, e achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente, e achar-me-eis. Pede e recebereis. Batei e ser-vos-ás aberto. Então, o Senhor está louco para falar com a gente. Ele quer muito conversar com a gente. E Ele responde. Só que no tempo dele, na hora certa, né? Isso que é importante a gente lembrar. As orações a gente deve orar por nossas preocupações, por nossas fraquezas, por nossos medos, nossos anseios, nossos entes queridos. A gente tem que orar também pelos nossos chamados, como fazer, como executar. E também devemos orar por nossas perguntas, por saber o que perguntar. E às vezes não será respondido. Tudo tem o seu tempo certo. A gente tem que lembrar disso. E ele diz assim, que o terceiro passo é extremamente importante. Então a gente já falou que temos que mergulhar nas escrituras, temos que orar, e terceiro lugar é ouvir. Então, depois que você termina a sua oração, você não deve levantar imediatamente da oração. Você tem que continuar ali, de olhos fechados, meditando sobre as coisas e esperando por uma resposta. O presidente Nelson, ele diz assim, continue de joelhos por pensamentos, sentimentos e orientações em nossa mente. Então, espere a resposta. Às vezes ela vem, às vezes não. O Senhor sabe qual é o tempo certo. E o quarto passo, e muito importante, é registrar. É escrever aquilo que você recebeu de revelação nos seus pensamentos enquanto você orou e esperou a resposta. Importantíssimo escrever. Eu, por exemplo, sou a pessoa que tem que escrever tudo, porque não esqueço tudo. Então, ele fala assim, ó, lembraremos melhor as coisas que o Senhor gostaria que nós fizéssemos. Escreve no seu diário, escreva e coloque na geladeira para não esquecer, ou em algum lugar que você vai poder ver logo. E ele diz assim também, que para a gente receber revelação pessoal, é importante a gente estar dignos, né? A dignidade, ela não exige perfeição. Eu não sou perfeita, nem o presidente Souza, mas precisa que a gente se empenhe, sabe? Para que tenhamos mais pureza. Isso é extremamente importante para ter revelação pessoal, tá? Então, se tem alguma coisa que impede a gente de abrir as portas para receber orientação dos céus, revelação, pode ser que a gente está precisando de se arrepender de alguma coisa. E a gente tem que estar atento. Então, o arrependimento nos permite abrir essa porta para podermos ouvir a voz do Senhor com mais frequência e também com mais clareza. Se algo em que pensamos, algo que vemos, algo que nós estamos ouvindo, algo que a gente está fazendo,
que está afastando a gente do Espírito Santo, devemos, então, parar de pensar, temos que parar de ouvir, temos que parar de fazer qualquer coisa que não tá prejudicando o Espírito, para que a gente possa ser melhor pessoa, né? O presidente Delcio, ele deu um exemplo aqui disso. Ele falou assim, por exemplo, se o objetivo de nos divertir nos aliena do Espírito Santo, é porque com certeza esse tipo de diversão não nos serve. Uma vez que o Espírito não pode tolerar a vulgaridade, ou a rudeza, ou a falta de recato, então, sem dúvida, tais coisas não são para nós. Então, tipo assim, ir para algum lugar que você vê que não está escuro, que não traz o Espírito do Senhor, você não deve ir nessa região. Ou, por exemplo, pessoas que falam com vulgaridade, falam palavrão, você não deve se envolver com esse tipo de coisa ou situação. Ou programas de televisão, como o BBB hoje em dia, não deve assistir, não é uma coisa boa para se ver. Ou também filmes, né? Tem cenas que não devemos assistir, que são muito ruins. Ou novelas, que tem cenas que são péssimas, vocabulário rude. Então, tem muita coisa que não ajuda a gente, só prejudica. Então, quando a gente busca mais pureza e obediência, mais jejum para a nossa vida, e busca mais diligente dessas coisas, fala assim, também buscamos mais o estudo de escrituras, palavras dos profetas vivos, o trabalho do templo, buscarmos fazer a história da família, os céus eles vão se abrir para nós. E eu prometo para vocês que se vocês fizerem essas coisas, se buscarem mais pureza na vida de vocês, eu sei que os céus vão se abrir na vida de vocês, eu tenho certeza disso. Porque já aconteceu comigo, já aconteceu na vida do presidente, e assim vai acontecer na vida de vocês também. Vocês vão ter orientação para receber revelação com quem devem se casar, vão receber revelação de como cuidar melhor dos seus filhos, orientá-los em momentos de dificuldade, na escola, como agir em situações que tiverem conflito com, sei lá, com amiguinhos, ou vocês terem conflitos, até mesmo na igreja, como agir, o que fazer. Então, essa é uma maneira do Senhor sempre responder para vocês, terem revelação pessoal. Busquem pureza que os céus vão se abrir para vocês. Para concluir aqui, tem mais uma escritura que eu queria encerrar lendo para vocês, que está no capítulo 68, 4. E eu vou ter que encerrar porque o tempo vai acabar. Tenho 2 minutinhos. Então, falo assim, e tudo que disserem quando movidos pelo Espírito Santo, será escritura, será a vontade do Senhor, será a mente do Senhor, será a palavra do Senhor, será a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. E é isso que eu deixo para vocês, com meu amor, com meu carinho, dizendo que eu sei que essas coisas são verdadeiras, que todos vocês podem receber revelação, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, amém.